Olá, estudantes de filosofia da Escola Professora Carolina Cinto da Silveira. Primeiramente, nesta semana de prova paulista, eu quero parabenizar a vocês que estarão a fazer a prova e também desejar boa sorte a fim de que vocês consigam alcançar as melhores universidades de São Paulo. Nós estaremos agora a pensar um pouco sobre a atividade filosófica. E para você aprofundar-se no tema, eu convido que vocês acessem o acervo do CMSP e lá você vai encontrar um texto com esse nome, a atividade filosófica. Esse texto será precedido por algumas questões. De acordo com os historiadores, a filosofia nasce em um ambiente histórico na Grécia Antiga, dominado por ideias míticas. Como assim? Nessa época, homens e mulheres acreditavam que tudo o que acontecia no mundo, toda a realidade existente era dominada por uma entidade, por um Deus. A Grécia acreditava no panteão de deuses e, segundo essa mentalidade, cada deus, cada ser divino dominava um elemento da natureza. Então, todos os fenômenos naturais que ocorriam nesse imaginário grego eram movidos pelos desejos, pelas paixões dos deuses. Porém, nem todos os gregos conseguiam acreditar nessa mentalidade, nessa explicação. Apesar de essas ideias dominarem o senso comum, haviam pessoas que não pensavam assim. Pessoas de característica racional que se inquietavam com essas explicações. Essas pessoas, os historiadores chamaram de pré-socráticos, filósofos pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos tinham a preocupação de compreender de onde o universo surgiu, qual foi a substância que deu origem ao universo. Porque não mais criam nas ideias míticas de que cada estrela do universo é um deus ou uma deusa. Eles já não criam mais nessas narrativas. E começaram a investigar. Chegaram a caminhos e respostas diferentes. Por exemplo, houve um filósofo que acreditou que a primeira substância que deu origem ao universo foi a água. Um outro entendia que o ar foi o que deu início ao universo. Outro entendia que foi a união desses elementos, do ar, da água, da terra e do fogo. Cada filósofo alcançou um caminho de resposta. Apesar das divergências entre essas respostas, o que foi fundamental é que procuraram racionalmente encontrar as tais respostas. Já não mais se conformaram com as ideias da tradição, que eram as ideias míticas. Então, esses filósofos, eles inauguraram a filosofia, isto é, inauguraram um modo de pensar filosófico, um modo de desenvolver ideias filosóficas. Inauguraram o questionamento filosófico. Porque a filosofia, ela se move através dos questionamentos. Uma das ferramentas principais da filosofia é a indagação, o ato de perguntar: por quê? Por que devo crer assim? Quais são as provas que me fazem acreditar que tal afirmação é verdadeira? Então, a assunção, o ato de assumir a dúvida foi o que deu origem ao método filosófico. Então, a partir desses filósofos chamados pelos historiadores de pré-socráticos,
a filosofia começa a desenvolver-se através de questões, e as questões, quando são levadas a sério, levam os questionadores à investigação, levam-nos a investigar. E por isso que a filosofia passou a descobrir uma série de verdades. No desenvolvimento do ato filosófico, surgiu o primeiro dos grandes filósofos, chamado Sócrates. Notem que a filosofia ela é fundamentada em Sócrates. Tanto que os filósofos anteriores são considerados pré, porque em Sócrates a filosofia começa a ganhar a maturidade intelectual. E é de Sócrates a preocupação profunda com o conhecimento. Sócrates começa a perceber a nossa ignorância. Porque como é que ele percebe a nossa ignorância? Porque através de suas reflexões ele percebe que o conhecimento ele é muito vasto. É muito vasta a realidade. E, portanto, diante de tudo isso, nada sabemos. É como se, diante das nossas percepções, estivéssemos a ver estrelas ou a tentar contar os grãos de areias. Quase nada percebemos diante de tanta coisa. Por exemplo, é impossível contar os grãos de areia, é impossível contar as estrelas do céu, então é impossível também conhecer profundamente. Quase nada sabemos. E isso faz o filósofo admitir, a partir de sua máxima, só sei que nada sei. Ou seja, ele admitia que nada sabia porque percebia que a realidade é tão vasta, fazendo com que tudo que ele perceba se torne um nada diante da totalidade do real. Mas essa atitude de Sócrates, que faz perceber a sua ignorância diante da totalidade do real, faz dele um investigador. Faz do ser humano que leva essa máxima a sério também investigador. O que nos faz procurar o conhecimento é a percepção de que nada sabemos. Quanto mais percebemos que nada sabemos, mais possivelmente nos interessamos em saber das coisas. Quanto mais sabemos, quanto mais pensamos que sabemos de alguma coisa, mais acomodados estamos com as nossas visões, com as nossas percepções superficiais. Portanto, Sócrates é o provocador do ser humano em relação ao conhecimento. É ele que instiga o ser humano a procurar conhecer, porque ele aponta para o ser humano como um ser ignorante. E essa provocação faz o homem desejoso por conhecer. Platão, primeiro dos grandes discípulos de Sócrates, um dos grandes expoentes da filosofia, conta um mito, o mito da caverna, em que pessoas nasceram em uma caverna e dessa caverna só viam sombras e achavam que aquelas sombras era a totalidade do real. E há um momento que alguém escapa da caverna e percebe que a realidade é muito mais ampla, é muito mais rica do que aquelas sombras que eles visualizavam no fundo da caverna. Para Platão, essa capacidade de perceber a realidade como algo muito mais ampla tem a ver com a atitude filosófica, com a reflexão. A partir da reflexão, que é uma resposta ao questionamento, a partir da percepção, começamos a perceber o limite
do nosso olhar, o limite da nossa visão, o limite do nosso entendimento. E como começamos a perceber que a maioria das coisas que são apresentadas aos nossos sentidos são superficiais, porque há muito mais realidade nelas. E para que possamos alcançar um pouco dessa realidade, precisamos investigar, precisamos pensar, precisamos refletir profundamente. Essa é a atitude filosófica que foi inaugurada desde os primeiros filósofos. Os pré-socráticos perceberam que aquelas histórias míticas não passavam de fantasias. Sócrates começou a perceber que mesmo a realidade tida como natural, na verdade, dela nós só extraímos o mínimo, o superficial, porque há muito mais realidade a ser percebida. Após Sócrates, Platão, Aristóteles, a filosofia ela segue o seu fluxo e começa a ganhar ares de academicismo. Na Idade Média, a filosofia se transforma em filosofia escolástica, porque ela começa a ser estudada pelos padres em seus monastérios. Inclusive, a ideia, a noção que hoje temos de universidade, ela é formada, ela é originada nos monastérios, porque os padres estudavam para interpretar as escrituras e tentar conciliar e harmonizar fé e razão. Essa relação profunda da filosofia com o academicismo, com a intelectualidade, afastou a filosofia do indivíduo comum, do ser humano do dia a dia, do trabalho, da correria. Mas o filósofo Antônio Gramsci, um filósofo contemporâneo, ele afirma que todo homem é filósofo. Com isso, ele está querendo dizer que a filosofia não é apenas reservada a intelectuais, que não é um saber apenas para quem frequenta as academias. Ele entende que todo ser humano que tem a pretensão de compreender o mundo, de desvendar a realidade, está a assumir a tarefa filosófica. E a filosofia, ela está na sala de aula, ela está no ensino médio, ela está na escola, para incitar você, estudante, a desenvolver essa vocação que há no ser humano de ser um investigador da realidade. Inclusive, muito do conforto que nós temos hoje, ela vem de descobertas, esse conforto vem de descobertas. E essas descobertas, elas começaram a partir de perguntas, a partir de indagações. A ciência hoje só existe porque lá no passado, na antiguidade grega, pessoas ousaram perguntar e ousaram desconfiar desse limite que era apresentado como realidade. A ciência só existe hoje porque filósofos assumiram essa tarefa de compreender a realidade a partir do ato de refletir, do ato de questionar, do ato de pensar. E essa prática é uma prática vocacional do ser humano. Nós somos seres racionais. A biologia nos batiza como Homo sapiens sapiens. Ou seja, a nossa característica é uma característica de sabedoria. Nós somos seres sapientes, nós somos seres inteligentes. Se nós temos essa característica, eticamente, nós temos que assumi-la. Nós não podemos
lavar as mãos, como fez Pilatos, na tarefa de transformar o mundo. Se a nossa espécie é dotada de inteligência, nós temos que oferecer essa qualidade que temos no comprometimento para transformar o mundo, para mudar as estruturas do mundo. E essa mudança passa pela qualidade racional, pela clareza racional, pelo ato filosófico de questionar, investigar, refletir sobre a realidade para produzir ação, para assumir práticas responsáveis de transformação. Grande abraço e que vocês se interessem cada vez mais pela filosofia, independentemente de sua vocação ser uma vocação de filósofo acadêmico ou do filósofo do dia a dia, como define Antônio Gramsci. Um grande abraço para vocês.